Bom dia, senhores torcedores do canal Sênior Flu. Estamos aqui mais uma vez para falarmos sobre o nosso querido e amado Fluminense. Antes de falarmos sobre o nosso querido e amado Fluminense, eu gostaria de fazer um agradecimento a todos que até agora se inscreveram no nosso canal. Como todos sabem, esse canal eu comecei a fazer como uma terapia, ainda é em parte uma terapia para mim, tem funcionado muito bem, tem impedido que eu entre em alguma depressão, tem me ajudado a me soltar mais para falar e tem sido interessante para mim. Aí tenho conhecido pessoas de vários lugares do Rio, do Brasil, e uma ou duas pessoas fora do Brasil, e inclusive pessoas que mandam sempre mensagem para mim, me dando força, me dando apoio para continuar em frente. Siga em frente, guerreiro, e tudo isso por causa das doenças que eu tenho, né? É mal de parto, câncer de próstata, e por causa das minhas dívidas. Então eu comecei a fazer e estou gostando muito. Aí já estou com 424 inscritos. Aí agora eu gostaria de pedir dois favores aos senhores. Eu sei que, graças a Deus, tem muito mais gente que tem visto meu canal, mas desses que tem visto meu canal, nem todo mundo está se inscrevendo. Então eu gostaria de fazer um pedido aos senhores, como o amigo Thiago Ferreira do Hora do Flu fala, vocês são o nosso patrocinador master. Então eu queria pedir aos senhores para se inscreverem no meu canal, dar o like e compartilhar, porque vocês se inscrevendo no canal, dando like e compartilhando, ajuda ao YouTube expandir nosso canal para muito mais gente no Rio de Janeiro, no Brasil e quiçá no mundo. Isso aí eu agradeço desde já, espero poder contar com os senhores para expandir nosso canal, com a inscrição, o like e o compartilhamento dos senhores do nosso canal. Segundo favor, isso aí já é mais difícil, mas eu tenho visto em outros canais do YouTube, muita gente colabora, né? Então, eu queria ver se vocês poderiam colaborar comigo no canal, porque esse canal eu tenho feito no notebook do meu filho e o microfone também. Então, quando ele usa o notebook e o microfone, eu fico sem poder fazer vídeo. Eu trabalho o dia todo aqui, de meio-dia à meia-noite, vendendo açaí, que eu estou aposentado, mas infelizmente entrei em umas dívidas, aí estou tendo que fazer alguma coisa por fora. E com as minhas doenças não dá para trabalhar em qualquer coisa. Então, eu tenho feito aqui, junto com a minha esposa, ficamos vendendo açaí de meio-dia à meia-noite, mas o dinheiro ultimamente tem vendido muito pouco. Aí eu gostaria de poder comprar o notebook e o microfone para fazer o vídeo a hora que eu quiser. Não ficar dependendo de quando eu puder pegar do meu filho o notebook e o microfone. E é chato, né? Porque é deles, né? Então, se os senhores puderem colaborar, façam um Pix, qualquer valor, qualquer moeda. Pode ser real, dólar, euro, qualquer valor que os senhores puderem fazer. Eu tenho dois Pix, tá? Todos dois são do Banco PicPay. Um é um Pix que é o do e-mail, o outro é o mais curto para quem tiver alguma dificuldade para digitar, como eu que tenho mal de Parkinson. Na hora de digitar eu fico tremendo, aí às vezes digito a tecla errada. Então eu gostaria de botar esses dois e-mails para facilitar um tipo de pessoa ou outro tipo, e o que a pessoa preferir digitar. Então, o primeiro Pix é paulorcribeiro@hotmail.com. Repetindo, paulorcribeiro@hotmail.com. O segundo Pix
é o que é mais curto para poder facilitar quem tem alguma dificuldade em digitar. É 746-234-787-34. Repetindo, 746-234-787-34. É, como eu falei no início, os dois são do Banco PicPay, tá? Porque na hora de confirmar lá se botar outro banco ou não, é do Banco PicPay. Obrigado, os senhores que puderem colaborar e os que não puderem também. Agora vamos tentar falar alguma coisa do Fluminense. Ontem o. Perdoe, desculpa. Ontem eu vi alguma coisa que eu. Acho que foi no. Não lembro se foi o Gabriel Amaral ou o Vitor Lessa que comentou que o Fluminense ontem mesmo fez um treinamento. E hoje ele deve treinar, porque o jogo é na quarta-feira. Deve treinar hoje e amanhã para o Renato poder decidir qual o time que vai jogar. Eu acho que o Fluminense não deve jogar como jogou no último jogo. Eu acho que ele, infelizmente, para essa Copa do Mundo não está dando para jogar com o Ganso. E o Cano tem que ir aos poucos. Pode entrar no início, joga um pouco, se sair bem, continua, senão aí tira ele e bota outro no lugar, para ele ir adquirindo ritmo. Porque ele o jogo tempo não está dando para jogar também. Infelizmente. Agora, o Fluminense tem independente do treinador, tem um trauma, um complexo, sei lá o que é. O Fluminense todo, quando joga contra qualquer time grande, joga muito bem. Pode às vezes até levar goleada, né? mas joga muito bem. Ultimamente é só contra o Botafogo que não tem jogado bem, né? Mas mas quando pega um time mais fraco eu digo em qualidade, né? Não é querer menosprezar nenhum time não. Quando pega um time que teoricamente ou está numa tabela abaixo dele ou na classificação bem abaixo também. O Fluminense ele adora, por exemplo, se o time tiver 10 jogos sem ganhar, o Fluminense vai lá e perde. Se o centroavante tiver não sei quantos jogos sem marcar, vai contra o Fluminense e faz. É impressionante, eu não sei o que acontece com o Fluminense, mas ele costuma fazer isso. Outro time aqui do Rio que às vezes faz isso também, pelo menos fazia até pouco tempo, era o Botafogo. Nesse ponto os dois são muito parecidos. Mas o Fluminense, ele tem que jogar como jogou contra o Borussia, porque todos os jogos são importantes. Se o Fluminense perder esse jogo, ele está eliminado. Ele não vai passar para outra fase. E se ele conseguir ganhar e passar para outra fase, se pegar um time mais fraco, tem que jogar bem também, como se estivesse jogando contra um Flamengo, um Palmeiras, um time grande também, porque tem que ganhar para ir tentar ir passando de chave. Além de prestígio para o clube, é dinheiro que entra. E é bom para os jogadores. Quem quer ser vendido para a Europa, quer ganhar fama lá fora, tem que jogar bem. Quem está aparecendo muito é o Arias, né? Do time do Fluminense é o Arias. Então, todo mundo tem que se unir e jogar bem. Isso aí é uma coisa importante para todos. Para o clube, para os jogadores, para o torcedor. É muito importante. Então, tem que jogar com raça, botar a faca na boca e partir para cima. Então, eu acho que o Fluminense contra o Hyundai, ele ele jogou bem até fazer o gol. Aí depois ainda teve uma ou duas chances, aí depois começou a tocar e todo mundo ir para frente, deixaram de marcar atrás e o Santos tinha dois jogadores com muita velocidade. Eles tomaram a virada e no início do segundo tempo quase que toma o terceiro gol. Aí o Renato mexeu, né? O Keno entrou muito bem, o Nonato também. Aí depois entrou o Bernal já no finalzinho.
E o pessoal entrou, o time deu, o Samuel Xavier, o time deu uma melhorada, o time jogou bem. Infelizmente o Guga não jogou bem. O Guga não jogou bem, o Cano não jogou bem, o Ganso não jogou bem e o Fuentes também não jogou bem. Por esse motivo, eu acho que o time titular do Fluminense, na minha opinião, não sei a cabeça do Renato Gaúcho, mas o time titular do Fluminense, na minha opinião, tinha que ser. Espero que seja. É, Fábio, que por sinal eu achei até que falhou em um dos gols também. Fábio, é, Samuel Xavier, Thiago Silva, que também falhou. Thiago Silva, Freitas e René. Martinelli, Hércules e Nonato. Arias, bota o Cano no início, né? E depois, se ele não jogar bem, substituir. Então, Arias, Cano e do lado esquerdo, Canóbio ou Keno. Mas eu acredito que seja o Canóbio. Que o Keno eu acho que ainda não tem condição de jogar o jogo todo, porque ele ficou um tempo parado. Aí, de repente, é bom ele ficar para o segundo tempo. Então, vamos repetir. Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freitas, René, Martinelli, Hércules e Nonato, Arias, Cano e Canóbio. Para mim, é o time para ser titular para esse jogo de quarta-feira às 4 horas da tarde contra o Mamelodi Sandal. Esse time do Mamelodi, temos que tomar muito cuidado com ele. Eu vi um pouco do jogo dele contra o Borussia, ele jogou bem, eles tiveram chance de empatar até o jogo no final, eles correm muito, tem alguns jogadores bons, não é cabeça de baga não, o time é bom, não é ruim não. Ele fez um jogo muito sério, muito difícil contra o Borussia. Eles deram mole em 2 gols, né? Um gol foi o goleiro que deu a bola para o atacante do Borussia para empatar o jogo. Depois o segundo gol foi o jogador da defesa que deu a bola para o jogador do Borussia fazer o gol também. Aí depois o time se desesperou um pouco. Acabou, acho que o primeiro tempo 2-1. No segundo tempo o Borussia fez 3, 4. E o Mamelodi depois foi buscar, fez 2, 3. E eu acho que se tivesse mais uns 5 minutos empatava o jogo. Que o Borussia pregou e estava muito quente no campo. E aí ele joga. Então o Fluminense tem que jogar precavido. O empate talvez seja até interessante, não vai ser o primeiro colocado, mas se classifica. Agora, não pode partir para cima de qualquer jeito, não. Tem que jogar consciente, tocar a bola, mas não desguarnecer a defesa, que eles têm velocidade, no contra-ataque são muito bons. Tem que ser consciente, tocar a bola, fazer o jogo que nem fez contra o Borussia. Jogando bem, ganha o jogo. Agora, se jogar de qualquer jeito, aí está arriscado perder o jogo. Então, vamos jogar conscientemente para poder sairmos de lá com uma vitória ou pelo menos um empate. Espero uma vitória para tentar ser o primeiro colocado. Que o Borussia, acredito que ele deva fazer uma goleada em cima do Ulsan. Eu não sei, porque esses times são tão malucos que de repente o Ulsan chega lá e ganha do Borussia, como quase ganhou do Fluminense. Mas aí a gente tem que aguardar se vai ter alguma novidade, se algum jogador saiu machucado. Eu acho que o Keno, depois do gol que ele fez, eu achei que ele saiu mancando um pouco. Aí, eu não sei se ele vai ter condições de jogar. Não sei se foi cãibra ou se ele sentiu realmente alguma contusão, porque ele ultimamente ele joga um pouco e já se contunde. É uma pena, que é um grande jogador. Mas acontece isso. Então vamos ver.
como é que os jogadores se reapresentaram, se estão todos bem. O Arias também, ele tinha levado uma pancada, eu acho que é mais ou menos na altura do tórax ali, contra o Borussia, e nesse jogo o jogador do Unsan, ele foi na maldade, acertou o mesmo lugar, deu uma cotovelada no mesmo lugar, o Arias saiu sentindo. Então vamos ver se o Arias vai ter condição de jogar. Se ele jogar, melhor, mas se não tiver 100%, é melhor botar outro jogador para jogar e ficar, de repente, no banco tratando, para se for necessário entrar no segundo tempo. Mas ele tem que jogar, senão vai fazer muita falta. Agora eu tenho visto, né? Eu estava falando desde o início, quando começou o Mundial. Eu falei aí ontem, o Lessa também falou, mas eu tenho falado desde o início, até antes de começar o Mundial, eu já tinha falado que essa Copa do Mundo eu acho que vai proporcionar a despedida do Arias do Fluminense. Eu não acredito que depois dessa Copa do Mundo, dependendo de qual colocação que o Fluminense vai obter nessa Copa do Mundo, se ele passar para a oitava e de repente conseguir ir para a quarta, eu, eu tenho quase certeza que o Arias não volta mais para o Fluminense. Com certeza vai para um time europeu aí. Vão derrabar caminhões de dinheiro aqui no Fluminense para levar o Arias. Com certeza. Que o Arias é o diferencial. Dos times brasileiros é o melhor. É quem mais tem jogado. Eu acho que essa seleção de melhor jogador do jogo não tinha que ser feito por torcedor, não, porque aí o torcedor escolhe o jogador do time dele. Mas eu acho que, por exemplo, aquele menino do Palmeiras, é o que está para sair, agora deu branco. Ele foi escolhido 2 jogos como o melhor da partida. O primeiro jogo do Palmeiras, aquele menininho do Porto jogou muito mais do que ele. Eu acho que o melhor em campo naquele jogo deveria ser esse menino do Porto. Mas aí escolheram ele. É complicado. Torcida, né, vai escolher o jogador do seu time. Mas deveria ser feito por um grupo ou de jornalista ou da própria FIFA. Mas vamos aguardar aí. Vamos ver os treinamentos de hoje, de amanhã, para quarta-feira, ver qual é os jogadores que estão bem para poder jogar. O Bernal também, de repente, tem possibilidade de jogar esse jogo. Mas vamos lá aguardar para ver. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Se eu tiver alguma notícia, tiver como vir aqui falar, eu falo. Se não, amanhã, se eu puder falar, eu falo com vocês. Fiquem com Deus. Uma grande segunda-feira para todos nós. Até a próxima.